Fala, rapaziada, tudo bem? Bom, eu fiquei de resolver com vocês esse exercício 19, tá? Nossa aula acabou finalizando e foi o que faltou para o término da nossa revisão sobre eletroquímica, beleza? Então, eu vim hoje com essa videoaula curtinha para a gente resolver esse exercício, tirar qualquer dúvida que possa ficar sobre essa eletrólise e também a parte de cálculo, tá? Que é a lei de Faraday. Vamos lá, vamos ver o que ele fala aqui, ó. O hidrogênio molecular é considerado por muitos cientistas o combustível do futuro por ser renovável e não poluente. Uma das possíveis rotas de produção do hidrogênio molecular é por meio da eletrólise da água, de acordo com as semi-reações que estão apresentadas abaixo. A respeito do hidrogênio molecular e da eletrólise da água, as tais alternativas corretas, considerando que o gás hidrogênio é um gás ideal e na CNTP ele apresenta, tá? A gente já tem que lembrar que na CNTP nós temos um volume de 22,4 litros por mol, beleza? Essa é uma informação básica de CNTP, nós já revisamos gases, tá? Na primeira semana, então vamos lembrar disso aqui. E a carga de um mol de elétrons é igual a 96.000. Geralmente, as provas utilizam 96.500 coulombs. Aqui ele deixou a gente utilizar apenas 96 para facilitar o cálculo. Demorou? Bom, primeira coisa que nós temos que ficar atentos. Geralmente, a maioria dos exercícios fornecem sempre reações de redução, tá? Ambas as reações geralmente são de redução. O que você pode observar aqui é que não foi o caso. Nessa primeira reação, de fato, eu tenho um processo de redução. Como é que eu posso observar isso? O hidrogênio está recebendo elétrons, tá? O hidrogênio passa de NOx mais 1 para o NOx igual a 0. Então, o que mostra que ele reduziu. Então, esse potencial fornecido é um potencial de redução. Já a reação de baixo, nós não temos um potencial de redução. Esse potencial fornecido aqui é um potencial de oxidação. Professor, como é que eu identifico isso? Simples. Os elétrons estão do lado direito da seta, ou seja, os elétrons estão sendo liberados. Se esses elétrons estão sendo liberados, significa dizer que eu tenho a perda de elétrons, que eu tenho uma oxidação aqui. Isso pode causar um pequeno problema para nós, principalmente nesse item 16, que ele pede para calcularmos a DDP dessa eletrólise. Então nós vamos ter que ficar bem atentos com isso. No item 16, nós vamos fazer uma mudança nesse potencial para padronizar para a redução e aí sim calcularmos a DDP envolvida nesse processo de eletrólise, tá bom? Só que tem uma vantagem quando ele faz isso. Qual é a vantagem? Que quando ele coloca um reduzindo e o outro oxidando, ele já mostra, tá? Ele já mostra para nós basicamente quem vai para o cátodo e quem vai para o ânodo, porque mesmo sendo uma eletrólise, nós continuamos com o processo de redução acontecendo no cátodo e nós continuamos com o processo de oxidação acontecendo no ânodo. Qual é a grande mudança que nós teremos da pilha para a eletrólise? Que o polo deixa de ser positivo e passa a ser negativo para o cátodo e o polo deixa de ser negativo e passa a ser positivo para o ânodo. Então há essa troca de polaridade. Porém, a reação que ocorre no cátodo, assim como é nas pilhas, aqui é a redução. O processo do ânodo, assim como ocorre nas pilhas, é o processo de oxidação. Beleza? Certo? Bom, feito isso, nós podemos inclusive montar já a nossa reação de cátodo e ânodo e chegarmos até a reação global. Vamos fazer isso antes de analisar qualquer coisa. Então, o polo negativo é o cátodo, o polo positivo é o ânodo. O que nós teremos? Ele já mostra a reação de redução sendo do hidrogênio. Então, nós temos 2H+,
aquoso mais 2 elétrons, formando H2 gasoso. Processo de oxidação sempre ocorre no ânodo. Nós temos 2 águas passando para oxigênio gasoso mais 4H+, mais 4 elétrons. Aqui, queridos, antes de realizarmos essa soma, nós temos um pequeno problema. Qual é o problema que nós temos? O número de elétrons do cátodo não está batendo com o número de elétrons do ânodo. O que isso significa, professor? Que a reação não está balanceada. Eu preciso ter o balanceamento dos elétrons, porque senão tem elétrons brotando ou elétrons desaparecendo. Isso não acontece. O que eu vou ter que fazer com essa primeira reação? Eu vou ter que multiplicá-la inteira por 2. Por quê? Porque se eu multiplicar essa reação inteira por 2, eu passo a ter os 4 elétrons. Então, isso vai deixar de ser 2, isso deixa de ser 2. Nós passamos a ter o quê? 4H+, 4 elétrons e 2H2. Agora sim, tá? Agora sim, nós temos um balanceamento desses elétrons. Então, eu posso fazer a soma. 4 elétrons na esquerda, 4 elétrons na direita, está tudo ok. Vamos fazer a soma e chegar até essa reação global. O que nos resta? Tá? Esse 4H+, ó, nós também vamos cortar. Por quê? Professor, eu posso deixá-lo? Cara, sempre que eu tenho uma informação na esquerda igual à da direita, eu vou cortar. Porque se eu mantiver esse 4H+, eu vou manter o 4H+ da direita. E isso acaba sendo retirado ao final. Então já vamos fazer o seguinte, já vamos remover esses 4H+, que assim fica filézão. Ó. Então, eu vou cortar 4H+ na esquerda, 4H+ na direita. Ponto. E aí sim, eu já saio direto na reação global, que acaba sendo 2 águas passando para oxigênio gasoso mais 2 hidrogênios, também no estado gasoso. Essa é a reação global que eu tenho para a eletrólise da água, beleza? Ponto. Feito isso, tá? Feito isso, a parte teórica está finalizada. Temos a reação catódica, temos a reação anódica, temos a reação global da pilha. O que fica faltando é a DDP. Eu já vou calcular, porque aí no 16 já fica tudo filé, tudo tranquilo. Como é que nós fazemos o cálculo da DDP? A DDP ela é igual ao potencial de redução do cátodo menos o potencial de redução do ânodo. E é aqui que entra o problema. Por que é aqui que entra o problema? Porque nós não temos o potencial de redução do ânodo. O que eu tenho para o ânodo é um potencial de oxidação. Então nós teremos que transformar. Como que eu transformo isso, professor? Simples, simples. Sempre que eu inverto um potencial de redução, invertir para potencial de oxidação, o que eu faço? Troco sinal. Potencial de oxidação, passo para potencial de redução, o que eu faço? Troco o sinal. Então, se o potencial de oxidação é menos 1,23, o potencial de redução será igual a mais 1,23 volts. Ok? É esse potencial que eu vou usar para fazer o cálculo. Ah, professor, mas isso está no ânodo, isso está oxidando. Sim, perfeito. Só que para fazer o cálculo da DDP, a gente padroniza sempre o potencial de redução. Beleza? Vamos substituir os valores? Potencial de redução do cátodo é 0, menos o potencial de redução do ânodo, nós acabamos de ver que é 1,23. O que significa dizer? Que essa DDP será igual a menos 1,23. Vixe, mas a DDP foi negativa. Pois é. Nas pilhas, a DDP precisa ser positiva e aí o processo será espontâneo. Energia química gerando energia elétrica. Na eletrólise é a reação inversa.
Então a DDP será negativa, o processo será um processo não espontâneo e nós teremos a energia elétrica sendo convertida em energia química. Professor, o que essa DDP significa dizer para mim? Significa dizer que ela é um processo não espontâneo e que para que esse processo possa acontecer, eu preciso ter no mínimo 1,23 volts sendo fornecido. Se eu não fornecer no mínimo 1,23 volts, o processo não ocorre. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Vamos ver o que ele fala e aí, sempre que necessitar, nós voltamos aqui. Item 1. O único produto gerado na combustão do hidrogênio molecular é a água. Correto, correto. Ah, professor, mas nós fizemos uma eletrólise. Isso aqui não é a combustão, né? Isso é um processo contrário, isso é uma decomposição da água. Tudo bem. Só que se você pegar o processo inverso, pega o sentido contrário, o que você tem? A combustão do hidrogênio. O hidrogênio sofre combustão, ó, combustível, reagindo com comburente, gera combustão. Então, a combustão do hidrogênio forma como único produto a água. É exatamente isso. Correto. Ele falou só da reação contrária. 2. A eletrólise da água é um processo eletroquímico espontâneo. Falso. É um processo eletroquímico não espontâneo. É um processo forçado, onde eu preciso colocar energia elétrica. Tá? Essa energia elétrica vai ser convertida em energia química, num processo não espontâneo que pode ser observado por uma DDP com valor negativo. 4. Tanto a 4 quanto a 8, nós vamos fazer cálculos envolvendo a lei de Faraday. Então, antes de resolver a 4 e a 8, eu só quero fazer a 16 com vocês, porque aqui nós ficamos livres, tá? Ficamos livres dessa parte aqui em cima e fica tudo filé. 16, já voltamos para 4 e para 8. Uma diferença de potencial igual ou superior a 1,23 volts deve ser aplicada. Ah, professor, porque eu já ia marcar isso como falso porque ele não colocou 1,23 negativo. Pois é, ele não colocou esse 1,23 negativo, mas ele disse que deve ser aplicada uma corrente, deve ser aplicada uma DDP. Então, automaticamente, isso já nos remete a uma DDP negativa, tá bom? Então, uma diferença de potencial igual ou superior a 1,23 volts deve ser aplicada à água para que a eletrólise aconteça. Perfeito, perfeito. Tá? 1,23 volts é a quantidade mínima que eu preciso aplicar para que esse processo aconteça. Ficamos apenas agora com a 4 e com a 8 para analisarmos, que também será tranquilo. Vamos lá. 4. Se a eletrólise da água for realizada com uma corrente de 10 amperes, durante 320 minutos, serão produzidos aproximadamente 22,4 litros de gás hidrogênio. Bom, eu vou fazer o seguinte, só para a gente ganhar um espacinho. Já utilizamos a nossa DDP para fazer o 16. Isso aqui não será mais útil. Tá? Vamos só abrir um espaço para resolvermos esse item 4. O que você precisa saber? Que a lei de Faraday, ela nos diz que a quantidade de matéria depositada numa eletrólise, ela é diretamente proporcional à quantidade de carga. De novo, a lei de Faraday nos diz que a quantidade de matéria depositada em uma eletrólise é diretamente proporcional à quantidade de carga. E como é que eu encontro a quantidade de carga? Através da corrente e do tempo. Só tem um pequeno problema. Essa quantidade de carga, como você pode observar aqui, ela é trabalhada em coulombs. E para que eu possa chegar em coulomb, é necessário que o tempo esteja em segundos e é necessário
que a corrente esteja em ampere, tá? O tempo precisa estar em segundos e a corrente precisa estar em ampere. Essas são, tá, as unidades que nós devemos trabalhar. Ampere vezes segundo, eu chego em coulomb. Problema que nós temos aqui, o tempo que ele deu está em minutos. Então, eu infelizmente vou ter que fazer essa conversão para poder realizar o cálculo, tá? Ah, professor, eu não lembro como faz para transformar. Tranquilo, cara. Lembra que 1 minuto tem 60 segundos, né? Se 1 minuto tem 60 segundos, 320 vai ter x. Ou seja, eu vou multiplicar isso por 60 para chegar com o tempo em segundos, tá? O que dá 19.200 segundos. Esse é o tempo que a gente tem. Vamos calcular a quantidade de carga? A quantidade de carga é a corrente. A corrente já está em ampere, tá? 10 amperes, vezes 19.200 segundos. Ou seja, a quantidade de carga é igual a 192.000 coulombs. Essa é a quantidade de corrente, né, quantidade de carga, me desculpe, que passa por essa eletrólise. O que eu vou ter que fazer? Relacionar isso com o nosso hidrogênio. Professor, como é que eu faço essa relação? Você volta lá naquela reação do cátodo, ou você pode pegar essa outra reação que aqui está. Ah, professor, mas essa aqui nós multiplicamos por 2. Não tem problema. Estará proporcional à quantidade de hidrogênio com o número de elétrons, tá? Isso estará proporcional. Ah, professor, eu prefiro pegar sempre a da reação. Tá bom, vamos pegar aqui. Qual que é a proporção que eu tenho entre elétrons e o hidrogênio, que é o que ele está pedindo? Ah, nós sabemos que 2 mols de hidrogênio são formados a partir de 4 mols de elétrons. Só tem um pequeno problema, na verdade 2. O primeiro, eu não quero saber a quantidade em mols, eu quero saber em volume. Ele considera que isso está na CNTP, então o que eu sei? Que 1 mol tem 22,4 litros, se eu tenho 2 mols, eu tenho 2 vezes 22,4 litros. Outro item, não vou continuar trabalhando em mol de elétrons. Por quê? Porque a quantidade de carga que eu tenho está em coulomb. Então eu vou transformar isso para coulomb. Como? Ele diz que cada mol de elétrons corresponde a 96.000 coulombs. Então, 96.000 coulombs. Quantos coulombs nós temos que nós acabamos de calcular? 192.000 coulombs. Então isso vai ter um volume X. X é igual a 2 vezes 22,4 vezes 192.000, tudo isso dividido por 4 vezes 96.000. Vamos simplificar algumas coisas aí, por favor? Ó, por exemplo, o 2 com 4 fica 2. Se você observar, quanto que é 2 vezes 96.000? Ih, professor, não sei. Não sei quanto que é 2 vezes 96.000. Cara, multiplicando 96.000 por 2, você vai chegar exatamente em 192.000. Então eu posso cortar tudo isso. Ô louco, sim, podemos simplificar tudo isso, tá? Simplifiquei o 2 com 4, ó, sobra 2. 2 vezes 96.000, 192.000. Corto ele com esses 2 de baixo. O que sobra para mim? 22,4 litros de gás hidrogênio. Então, essa é a quantidade que será produzida caso ele utilize essa corrente e esse tempo. Foi isso que ele falou para nós? Foi. Serão produzidos aproximadamente 22,4 litros. Perfeito, perfeito. E aí falta o item 8. Se a eletrólise da água for realizada com uma corrente de 5 amperes durante os mesmos 320 minutos, serão produzidos aproximadamente 2 gramas. O que nós precisamos entender, filho? O que nós precisamos entender? Qual foi a única mudança que ele fez aqui?
da eletrólise do item 4 para a eletrólise do item 8. Ah, professor, o tempo, né? O tempo caiu pela metade. O tempo foi dividido por 2. Filho, se eu divido, tempo, a corrente, tá? Corrente, ó, 10 amperes, o tempo é o mesmo, 320, 320. Se eu divido a corrente por 2, automaticamente a quantidade de carga será a metade. Então eu posso concluir que para esse segundo processo que ele está me falando, a quantidade de carga vai ser a metade disso. Então a quantidade de carga vai ser apenas 96.000 coulombs. Afinal de contas, se eu utilizo metade da corrente, eu tenho metade, tá, da quantidade de carga. Uma outra informação que nós devemos ter é que agora a relação está em massa, então eu preciso da massa molar. Ah, professor, mas de verdade eu já saquei. Eu nem preciso, né? Nem preciso dessa massa molar. Por quê? Porque se formou 22,4 litros, é porque formou 1 mol. E 1 mol de hidrogênio tem 2 gramas. Então quer dizer que para formar 2 gramas, eu preciso exatamente dessa quantidade de carga. Verdade, isso é uma verdade. Ah, professor, eu não consigo enxergar isso. Eu prefiro fazer o cálculo mesmo, bonitinho, porque eu não consigo enxergar essa relação. Não tem problema, vamos montar essa continha aqui para você. Seguimos a mesma proporção, tá? Porque é essa mesma reação. Então eu tenho que 2 mols de hidrogênio acabam necessitando de 4 mols de elétrons. Eu preciso trabalhar em massa, preciso calcular a massa molar do hidrogênio. Massa molar do hidrogênio são 2 mols de hidrogênio. Cada mol de hidrogênio corresponde a 1 grama. Então isso é igual a 2 gramas por mol, certo? Essa é a massa molar para ele. Se eu tenho 2 mols, 2 vezes 2 gramas. Está para 4 vezes 96.000, porque nós temos a quantidade de carga em coulomb. Logo, 96.000 coulomb estará para X. Beleza? Certo? Muito bem. Vamos multiplicar isso cruzado. E aí um grande abraço. X é igual a 2 vezes 2 vezes 96.000. Tudo isso dividido por 4 vezes 96.000. Aí, vamos poder simplificar todo mundo nessa belezinha. Ah, é? Sim. 96.000 com 96.000. 2 vezes 2, 4 com 4. Ou seja, X é igual a 1 grama de hidrogênio. Tá? Então, para quem não tinha entendido essa relação, ó, 1 mol, eu tenho 22,4 litros, então eu vou ter 2 gramas. Se eu utilizo metade da quantidade de carga, automaticamente eu tenho metade da massa, apenas 1 grama. Está aqui comprovado para vocês que nós formamos 1 grama de hidrogênio. Ele fala que são 2. Então, infelizmente, isso está falso. Demorou? Beleza? Bem, era esse exercício que faltava para nós. Um bom exercício, fala sobre reação, né, da eletrólise, parte teórica, cálculo de DDP, espontaneidade, lei de Faraday e também, além de pedir a massa através da lei de Faraday, ele pede também a questão do volume. Um excelente exercício para o EM cobrar para vocês, tá? Maravilha? Queridos, muito obrigado e até a próxima. Falou!